Oi, gente, seja muito bem-vindo à Escola Sementes Proféticas, aqui onde vidas são restauradas e ministérios são transformados. Hoje nós estamos no segundo episódio do DriCast, isso mesmo, o podcast da escola. E, gente, eu tenho uma pessoa que é a convidada dessa noite, uma pessoa muito especial para mim. É uma grande amiga, serva de Deus. Ano que vem tá se formando em psicologia, arrasa, tem umas mãos abençoadas e é uma honra ter ela aqui conosco. Quer saber quem? Ah, você já sabe, né? Já viu aí na capa do vídeo? Então vamos parar de ministério. Estou aqui hoje com Rosimeire de Paula. Oi, amiga. Oi, amiga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui, é uma grande alegria compartilhar esse momento e nós sabemos o quanto Deus é bom e que tudo isso é fruto, né? Sim. De muita oração, fruto de muito jejum, Sim. fruto de muita rendição ao Senhor e quantas guerras nós vivemos durante todos esses anos, né? 25 anos de amizade, né? Mais ou menos isso. 25 anos. Então, vamos lá. Hoje, Rose, se apresenta ao pessoal primeiro, dá um oi aí pra galera. Oi, gente, tudo bem? Como ela já falou, né? Rosimeire, mas Rose de Paula fica melhor. Então, amiga da Adriane há muitos anos. E como ela mesmo disse, é um prazer estar aqui com ela fazendo esse podcast. Acredito que vai ser um momento muito especial aqui nesse bate-papo, né, Dri? Sim. É o segundo bate-papo que a gente tem, não nesse podcast, um outro que nós fizemos uma live, na verdade. Sim. Né? E foi muito produtivo, acredito que esse também vai ser muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga. É um prazer imenso, uma mulher de Deus que eu admiro muito e parceira aí na caminhada de oração, jejum. Como ela mesmo disse, muitas guerras vencidas através dessas orações. Amém, amém. E Rose, eu quero hoje falar com você sobre a sua conversão. Você tem uma conversão que foi linda, você teve uma experiência linda com Jesus e eu quero compartilhar hoje com o pessoal nesse segundo episódio. Então, Rose, quem era a Rose antes de Jesus? Bom, Rose antes de Jesus, né? Vou começar um pouco lá da minha infância para dar para entender, né? Rose, nasci numa família disfuncional, com um pai alcoólatra, uma mãe muito submissa ali, toda aquela situação, né? Por medo, porque o alcoolismo ele gera uma agressividade na pessoa e a gente vivia refém dessa situação, né? E cresci num ambiente familiar totalmente destruído. Aí foi passando os anos, e aí veio a fase da adolescência, veio a fase adulta, e muitas coisas aconteceram antes de Cristo, né? Nessa fase, assim, Rose antes de Cristo, muita coisa. Como eram os seus pensamentos e o seu coração naquela época? Então, o pensamento, eu era a pessoa que eu vivia toda aquela situação me gerava muitos pensamentos ruins, né? Nesse período de fora de Cristo, aconteceram muitas coisas ruins também que geraram esses pensamentos. Né? Por falar de pensamentos ruins, algo tem que acontecer para que seja gerado um pensamento. E dentro dessa família disfuncional, como eu falei, eu passei por situações de perdas, né? Minha mãe faleceu aos 13, eu tinha 13 anos, ficou ali um nenenzinho com 16 dias. E os pensamentos ruins que geravam em mim, pensamento de medo, tristeza, angústia. Eu passei por abusos sexuais, pedofilias, né? Nessa fase. Então, assim, o meu pensamento era de desistência. Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Qual o sentido de tudo isso, né? Para mim não fazia sentido nada daquilo, porque era muito difícil enfrentar todas aquelas dores. Ainda mais para uma criança que está entrando numa fase de adolescência, da adolescência para a juventude, porque tudo isso aconteceu até os 19 anos de idade, né? Nossa cidade interior, Minas Gerais, e eu tinha que trabalhar, ajudar a sustentar a casa, trabalhei em padaria, ia para o mato pegar lenha para poder colocar no forno, para assar pão na madrugada, trabalhava na madrugada, então era uma realidade para uma criança muito dura, né? Uma criança que teve que amadurecer, crescer, viver que nem adulto tão cedo assim, né? Sim. Porque o seu irmão tinha o quê? 16 dias e você tinha 13 anos de idade. E você tem a Sil, tem a Eni. Aí tem a Silvaninha, tem a Eni.
a Enia do meio, a Silvaninha das mulheres a mais nova. Sim, sim. Então, assim, eu tive que lidar com todas essas questões, ajudá-los, né? Elas também tiveram as demandas delas, Sim. os momentos ruins delas também. Mas quando você é mais velho, a responsabilidade parece que pesa um pouco mais, porque você tem aquele senso. Para mim, a primeira coisa que aconteceu foi esse senso de responsabilidade. E agora? O que eu faço? Minha mãe morreu, e agora? Tem que cuidar dos meus irmãos, tem que continuar, não pode parar. E o nenenzinho, né, precisava cuidar. Então, assim, eu, no meio dessa confusão, me tornei uma mãe sem gerar. Sem ter gerado, me tornei mãe. E exercer um papel de mãe com 13 anos uma criança que precisava de cuidado, foi cuidar. Tendo que cuidar, tendo que ser mãe. Sim. Né? Sentindo falta da mãe, teve que ser mãe, né? Isso. Doar algo que eu precisava, eu tive que doar. Né? Doar um sentimento, doar tempo, mas era 100% bom? Não, porque eu entregava o que eu tinha. E o que eu tinha? Quase nada, né? Porque eu também não recebia nada, então a gente só dá aquilo que a gente tem. Mas eu me esforçava muito para tentar dar o meu melhor. E fora o susto, né? O peso da responsabilidade, de repente, que vem, né, Rose? Da dor da saudade. Eu sei que todas as vezes que você fala da sua mãe, né, é realmente com muito carinho, é muito lindo o carinho, é o que vocês viveram. Foi uma mulher incrível, então isso é maravilhoso, né? A gente vê que essas tempestades vêm, coisas que a gente não imagina, que vêm sobre a nossa vida. E com aquilo a gente decide também, né? O que vai fazer com essa dor que a gente faz, né? Sim. Por mais que você tenha passado tudo isso, você sempre foi alguém que sempre cuidou de todo mundo, que sempre abraçou, que sempre tentou ajudar de uma outra maneira, né? Porque tem as pessoas que se amarguram, né? Ah, Deus, ele tirou minha mãe, eu era tão nova assim, tive a responsabilidade dos meus irmãos, tentei fazer o melhor que eu pude, nem sempre acertei, mas fiz o melhor que eu pude, né? Sim. Eles, né, ver meu irmão ali tão recém-nascido, e era um menino, né, que só tinha menina, e ficou muito esperado. E naquela época não tinha ultrassom, a gente não sabia se era menino ou menino, então houve uma ansiedade de ver ele chegar. E ele chegou e era um menino, e pra gente foi uma alegria muito grande. Um momento que a gente estava ali comemorando a chegada de um menino na casa, pum! Aí vem essa situação, né? Mas continuei. Tô aqui para contar. Amém, aleluia. Qual foi o momento decisivo, Rose? Alguém uma hora falou para você de Jesus? Como foi que você conheceu Jesus? Como que foi isso? Bom, essa parte foi muito boa. Aos 19 anos, eu comecei a sair de casa, né? Por conta dos convívios, por conta do convívio, por conta das situações que eu vivia. E eu sentia muito desespero na minha alma. Antes dos 19 anos, quero até enfatizar aqui, aos 17, eu tentei o suicídio, né? Tentei tirar minha vida, porque eu tinha muita dor, muita tristeza acumulada. E chegou uma hora que eu falei, qual o sentido de tudo isso? Aquele sentido que eu tive com o nascimento do meu irmão, por conta do sofrimento que eu sofri, por conta do sofrimento que veio depois, por conta dos abusos, de tudo que aconteceu, a pedofilia que acontecia, tudo que acontecia, foi me gerando muita tristeza. Essa tristeza me fez querer não viver mais. Eu queria acabar com aquela dor. E acabar com aquela dor, para mim, seria acabar comigo, né? Então, tentei o suicídio. Não deu certo, graças a Deus, estou aqui. E aí, continuei a minha vida. Continuei seguindo, mesmo carregando aquela tristeza. E trabalhando, vim para São Paulo. Aqui em São Paulo foi que eu tive esse encontro com Jesus. E aí, como que foi esse encontro com Jesus? Bom, eu fui trabalhar numa casa de uma senhora e eu cuidava dela. Então, todos os dias eu ia para lá. E cuidar dessa senhora, para mim, era uma tarefa, ao mesmo tempo, boa, ao mesmo tempo difícil. Porque cuidar de uma pessoa acamada não é uma tarefa muito fácil. E aí, já estava numa outra fase da minha vida, já casada, vivendo uma nova fase da minha vida, né? E junto com essa fase veio todas essas demandas, né? Então a tristeza, ela continuava ali dentro. Sim. E uns 3 meses antes dessa conversão, eu fui para a sacada da minha casa e eu não sabia que eu estava orando ali, mas foi uma oração. Hoje eu sei que foi uma oração. Falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, olha o sentimento que voltou naquele momento. Faz alguma coisa na minha vida ou me leva embora, porque eu não quero mais viver. A vontade de não viver continuou. Depois da tentativa de suicídio, esse sentimento brotava de vez em quando. E nesse dia brotou. E isso ficou marcado porque 3 meses depois, quando veio
essa notícia, a notícia boa, né, a conversão, eu entendi que eu tinha feito uma oração. Então, você não tinha dimensão daquilo na hora? Não tinha. Então, eu estava ali e chegaram 3 moças para orar por essa senhora que estava doente, né? O intuito delas era esse. Porém, quando elas chegaram, uma delas tinha 38 anos, mas eu olhava para aquela mulher, eu vi uma criança, sabe assim, parecia uma criança. E quando ela abriu a boca e começou a falar, eu fiquei tão admirada com aquilo que ela falava, eu não sei explicar, porque era uma pessoa comum falando, porém, ela falava de uma forma, aquilo foi entrando dentro de mim de uma forma tão extraordinária, que eu dobrei os meus joelhos ali dentro daquele apartamento e eu falei, eu quero esse Jesus aí que você está falando, porque eu preciso dele. Então, assim, foi algo muito genuíno. Foi fisgada mesmo por Jesus. Fui. Ali naquele momento eu me rendi ao Senhor. Sem reservas. Aleluia. Tremendo, né? Tem mais coisas pra falar. É muita coisa. E você se lembra o sentimento que você teve naquele momento, né? Porque você via nela uma criança falando, mas qual era o sentimento que via? Porque você falou que você vinha de sentimentos ruins, de dor. Eu me lembro uma vez que você me falou que te acusaram, que você que tinha matado sua mãe, que você foi a responsável. Então, imagina uma menina que passou uma situação tão difícil. Acredito que não foi fácil você vir para São Paulo, porque os seus irmãos acabaram ficando lá, né? E você veio... É aquela coisa, você saiu daquela cidade... Você veio para São Paulo, mas as dores continuavam ali, né? Então, os sentimentos eram pesados, mas nessa hora que você viu essa mulher falando de Jesus, qual foi o sentimento? O que foi que aconteceu ali dentro, Rose? Eu pensei comigo, nossa, tudo isso que ela tá falando é como se isso fosse trazer assim para mim a libertação que eu tava querendo. Porque, na verdade, eu queria morrer para acabar com tudo aquilo. Porém, naquele momento, a sensação que eu tive... é de alívio, de liberdade, sabe? Assim, de algo que parece que arrancaram de mim alguma coisa. Não dá para explicar, gente. É só quem vive esse momento que consegue entender. Eu costumo dizer, quando você põe aqui um palmo aqui, né? A gente fala, não consigo enxergar um palmo diante do nariz. Era assim que eu me sentia. E naquele momento ali, foi algo... Eu falo que a minha conversão foi algo, assim, muito sobrenatural. Porque foi algo muito genuíno. Não foi ninguém que me forçou nada. Foi um sentimento, posso dizer um sentimento? Um amor. Pronto, a palavra. Te arrebatou. Amor. Me arrebatou naquele momento que eu saí daquele apartamento com alegria. Cheguei em casa falando para todo mundo que eu tinha aceitado Jesus e que minha vida não ia ser mais a mesma. E que aquilo trouxe uma alegria que eu não sentia a minha vida inteira. Você não sabia o que era aquilo? Não. É um sentimento que só você que tem esse encontro com Jesus consegue sentir ele. Com palavras eu não consigo explicar. Eu posso falar o que aconteceu. Mas o sentimento que você tem ali naquele momento, com palavras é difícil de você descrever ele. Porque é algo muito surreal. Por algum momento você teve medo, teve dúvida de alguma coisa? Não. Nada? Não. Foi muito genuíno. Eu falo que foi muito genuíno. Não senti. Como muitas coisas que acontecem, a gente tem medo do novo, né? E ali eu me lancei mesmo. Você se sentiu segura? Me senti. Me senti muito segura naquele momento. Porque, como eu disse, tudo que eu sentia antes, aquilo que eu senti ali, nada do que eu já tinha sentido na minha vida se comparava àquilo que eu estava sentindo naquele momento. Não tinha nada que se comparasse. Ai, aleluia. E o que aconteceu? O que foi que mudou em você imediatamente? Assim que você teve esse seu encontro com Jesus, que você foi arrebatada, o que você hoje se lembra? O que foi que imediatamente mudou em você, Rose? Eu me lembro que eu fiquei muito ousada. Eu não sei se é essa palavra correta. Eu era muito medrosa. Sim. Muito travada em muita coisa. E no primeiro momento que Jesus entrou, eu perdi o medo de falar para as pessoas, sabe? De Jesus, não tive vergonha. E eu era muito idólatra. Eu era católica ali, praticante, fazia muitas coisas, né? Católica romana. Hoje eu sei que eu sou católica, mas eu não sou romana. E eu era romana. E eu fazia muitas coisas dentro daquilo que eu aprendi na minha cultura familiar, né? E eu
tinha muitas coisas que, pra mim, eu senti que não fazia sentido mais, porque nada daquilo ali trouxe alívio pra minha vida. Mas isso é um sentimento de cada um, né? Sim. E não julgo ninguém nesse sentido, né? Sobre isso. Eu tô falando de mim agora, tá? Então, assim, eu tive uma experiência muito extraordinária, que eu comecei a falar com as pessoas. Eu queria que as pessoas vivessem aquilo que eu estava vivendo. tinha vivido. Porém, aí você começa a olhar e fala, poxa, não é pra todo mundo assim. Foi comigo, mas não é pra todo mundo assim. Só que eu não tinha essa sabedoria na época que eu tô falando agora, né? Então as pessoas ficavam bravas comigo porque eu fiquei muito intensa. Eu não era intensa. Você queria apresentar Jesus pra todo mundo, porque você encontrou um tesouro precioso, você queria falar. E principalmente as pessoas que eram mais próximas de mim, elas começaram a ficar com raiva de mim, ficar brava comigo, porque eu não sabia falar de outra coisa a não ser desse Cristo. Eu fiquei eufórica. Você ficou ousada, então. Fiquei ousada, eufórica. Aleluia. Eu fiquei... disparei em Jesus. Assim, eu não queria mais saber de mais nada. E eu ia... Aí eu procurei a igreja sozinha, né? Fui pra igreja Renascer no primeiro momento. E eu tinha culto segunda, domingo, eu ia pra igreja todos os dias. Não saio mais da igreja. Não saía mais da igreja. Até o pastor chegar e falar pra mim, minha filha, fica um pouco com sua família, isso é importante. Mas eu fiquei tão assim que eu não queria. Eu queria ir pro culto todos os dias. Aquilo me trazia uma alegria. E não tinha hora, não tinha... Tempo ruim, não tinha dor de cabeça. Chovendo, não tinha dor de cabeça, podia estar chovendo, podia estar fazendo sol. Podia o mundo tá caindo canivete e eu tava lá na igreja. Eita, glória. E aí foi isso que aconteceu. E aí, o que foi depois mudando ao longo do tempo, né? Mudando aos poucos. Porque teve a primeira transformação, foi a ousadia que você teve. E depois, ao longo do tempo, o que foi mudando, Rose, em você? Sim. Aí eu comecei a descobrir, né? Que não era só ir pra igreja, né? Que aí muitas responsabilidades vêm junto com isso. Então, você precisa começar a se comportar de forma diferente. Eu vivi muitas coisas, eu tive que abrir mão de muitas coisas. E, assim, eu sempre fui uma mulher que sempre gostei de andar com decote, sempre andei de shortinho curto. E, assim, não foi pastor que me pôs isso, não foi ninguém. Porque a palavra do Senhor, o que a palavra diz? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, eu comecei a entender que essas coisas não condiziam mais com a pessoa que eu estava me tornando. Você não se ficava mais confortável. Não me identificava, isso não me fazia bem mais, né? Eu não me sentia mais à vontade de colocar um decote, deixar meus seios ali apresentando, colocar um short curto, ficar com as pernas todas de fora. Eu comecei a ver que aquilo não estava legal mais. E essa mudança começou a fazer com que as pessoas ficassem olhando, achando que eu estava ficando doida. Sim. Mas não é. Bitolada. Bitolada, você tá bitolada, tá doida. Não, gente, eu não consigo mais. E assim, eu morava junto com meu esposo, né, na época. E uma das exigências que eu fiz logo com ele era casa comigo, porque eu não quero mais ficar assim, não. Então, assim, eles falaram, essa mulher ficou doida. A mulher pirou! Eu vou matar todo mundo agora! Mais ou menos isso. Bem isso, né? É isso. Ai, e qual foi o primeiro fruto visível, Rose? Qual foi o primeiro fruto visível da sua conversão? Primeiro fruto visível. Em que sentido você quer me dizer assim? Um fruto, assim... Porque você recebeu Jesus e você viu que você ficou ousada, né? E depois você foi tendo uma transformação que foi acontecendo na sua vida ao longo do tempo. Sim. Então, por exemplo, as pessoas que conheciam a Rose antes, né? A Rose nas trevas. E depois a Rose que veio pra luz, quando as pessoas olhavam e falavam, nossa, a Rose era dessa maneira, mas agora... Qual foi esse primeiro fruto visível que as pessoas puderam de fato ver que algo mudou você? Assim, de pronto, eu não consigo me lembrar assim, de um fruto assim, porque... Deixa eu explicar por quê. As pessoas que conviviam perto de mim, elas eram muito difíceis e elas tinham religiões já ali dentro delas e elas rejeitaram muito esse Cristo que eu recebi de pronto assim. Sim. E tentaram me até apagar essa luz que estavam em mim. Porque então de pronto assim que eu poderia dizer o fruto é a alegria que eu não tinha, né? Dentro de mim que transbordava e que eu era muito amarga. Era triste. Eu era triste. Como é que eu posso dizer? Eu era muito ciumenta, extremamente ciumenta. Eu acho que isso pode ser, assim, um dos primeiros frutos. Eu comecei... isso assustou. A ter mais mansidão.
E isso assustou porque aquela intensidade dos ciúmes ali, isso foi sendo trabalhado dentro de mim. Sim. E eu comecei a me desprender de muitas coisas que antes me aprisionavam até, né? Me faziam muito mal. Então, eu acho que isso foi um dos primeiros frutos que as pessoas começaram a ver, que eu comecei a abrir mão de muita coisa. E me tornar essa pessoa que nesse caminho, nessa trajetória, eu estava me tornando, né? É muita coisa. É muita coisa. Eu falo... Ô, gente, presta atenção. Eu falei pra amiga, pra Rose, eu falei, amiga, nós vamos começar hoje com o seu podcast e eu quero falar sobre a sua conversão. Porque, gente, pensa uma mulher que tem testemunho em diversas áreas e não dá pra gente falar tudo aqui hoje porque realmente, de fato, ia ficar muito longo. Então, hoje nós vamos começar falando sobre a conversão dela, mas depois tem família, tem casamento, tem o luto também, tem o florescer em meio ao deserto, há tantas coisas que o Senhor fez. Então, é por isso que ela fala, é muita coisa. E é verdade, mas ela vai voltar para falar mais. Mas vamos continuar aqui no nosso papinho sobre a conversão com a Rose. Rose, fala para mim, o que mais te encanta ao caminhar com o Espírito Santo? Ai, o que mais me encanta é que não importa, né, o que você está vivendo nessa terra. Se é um momento bom, se é um momento ruim, não é sobre o que acontece, é sobre o que ele faz dentro de você. E eu quero até falar aqui rapidinho, que eu estava aqui, né, antes de começar, é justamente isso que veio, né, em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela excede o entendimento de que, nossa, eu estou passando por um luto, mas eu consigo passar por ele e viver. Eu não fico presa no luto. Eu passo o processo, porque é natural a gente passar, mas aquilo não vai fazer com que eu perca a alegria que eu recebi lá. Você chora no luto? Chora, sente a falta, mas você continua. No dia difícil de uma situação, pode ser ela financeira, pode ser ela uma briga, alguma coisa que aconteça, essa paz que excede todo entendimento, ela supera tudo isso. Ela faz você caminhar. O dia mau, ele existe para todos nós, mas a certeza, a esperança que nós temos, ela não é aqui. Ela não é terrena. É uma esperança que vai além daquilo que a gente pode ver. Ela excede o nosso entendimento, né, Rose? Excede. É além da nossa visão, é além da nossa audição, é além dos nossos sentimentos. Ela vai muito além de tudo isso. Ela é essencial para a nossa caminhada, na verdade. Sim. E você teve momentos de crise na sua caminhada de fé? Tive. Como que você conseguiu superar, Rose? Nesse momento de crise, o que me fez superar é entender o que Jesus fez naquela cruz. Qual tipo de crise você teve, por exemplo? Para dar de exemplo para o pessoal. Por exemplo, crises ministeriais, problemas com pessoas, com liderança, que isso acontece muito nos dias de hoje, sim, né? E muitas pessoas abrem mão daquilo que é mais precioso que Jesus nos deu por conta de crises ministeriais. Sim. Eu passei por várias. Mas em nenhuma delas eu abri mão de Cristo, porque eu entendi que não era sobre Cristo, era sobre o ser humano. E o que me fez manter conectada e não perder essa essência foi lembrar o que Jesus fez por mim na cruz. E eu acho que essa deve ser a essência que todo cristão deveria manter. É não perder essa conexão com Cristo, porque o homem, ele pode falhar. As coisas podem acontecer, o homem pode decepcionar, te frustrar. E isso vai acontecer, infelizmente, porque o ser humano é ser humano. Tem aquela... né, tem a questão do Adão, né? Aquela questão da queda do Adão, que nos faz ser esses seres humanos falhos. Sim. Né? Eu tô com a palavra aqui, mas ela não sai, que é bonito, fica mais bonito do que eu tô falando. Né? O Adão caído, né? Fala, Jesus! Né? O Adão caído. E ele manifesta em nós, muitas das vezes, essa natureza. E quando eu pego essa essência, eu tô deixando Jesus de lado, essa imagem adêmica caída saiu, Sim. Eu começo a utilizar ela e eu esqueço o Cristo que está na cruz, e aí eu começo a deixar com que essas crises me dominem
E eu acabo sendo desligado daquilo que eu fui religado através de Cristo, que é essa conexão com Cristo, que é de caminho de volta para casa. Então, assim, essas questões ministeriais não podem impedir que eu continue conectada com Mas Cristo. você podia ter abandonado tudo. Poderia. Você poderia ter desviado. Poderia. Não é? Poderia ter aberto mão, poderia ter deixado pra lá. Em nenhum momento você pensou em desviar, tipo assim, quer saber? Cansei. Não vou mais, não quero ir pra igreja, vou voltar a colocar os meus shortinhos, vou continuar a fazer isso. Em nenhum momento você pensou isso, Rose? Não. Nunca pensou? Não. Voltar lá da maneira que eu era, não. Tristeza, desânimo. Dor da decepção. Dor da decepção. Até a vontade de ir pra igreja eu perdia, de ir pra igreja, né? Porque não é o fato de eu estar dentro da igreja que vai fazer com que eu seja uma pessoa cristã. Porque eu posso estar lá dentro e não ser. Sim, né? sim. Mas assim, mesmo assim não deixei de ir. Ia com menos frequência, mas eu nunca deixei de ir. Sim. Mas o Senhor, Ele sempre enviava uma palavra: filha, não é esse o lugar que eu tenho para você, não é isso que eu quero de você. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre ouvi a voz de Deus. Então, quando Deus falava, eu falava: Senhor, me perdoa. Tá feio para mim, né? Eu preciso obedecer. Tá ficando feio. Tá ficando feio. Então, assim, o que nos sustenta? Ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, gente. Porque o que me mantém de pé é isso. Eu tenho muitas coisas na minha trajetória que eu preciso mudar, muitas coisas que eu já mudei. Mas assim, a gente vai estar sempre mudando, porque a gente nunca vai estar pronto. Até o fim a gente tem que perseverar, né? Sim. Mas na trajetória, a gente precisa ter essa consciência que eu preciso estar sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, deixando Ele conduzir e não perder essa essência. Sim, amém. Nunca. Porque eu acho que assim, eu sempre volto na cruz porque é lá. Quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, meu pastor vai gostar disso. Está consumado, é aquele momento que eu digo: Senhor, Jesus falou isso, o véu se rasgou, e eu me tornei um sacerdote, e hoje eu tenho livre acesso com meu Pai. Gente, para muitas pessoas, Deus está distante, mas eu posso chamar Ele de quê? Pai. Você tem um pai, não importa se o seu pai terreno, ele não foi um pai presente, ele não foi o pai que você gostaria que ele fosse, não importa. Deus, ele te adota através de Cristo, e ele é o pai que nós temos amoroso, que deu o filho dele por amor à minha vida e à sua vida. Isso é verdade, é verdade. Sabe que você falando aqui, me veio uma cena que nós vivemos alguns anos atrás. E eu lembro que você me ligou, que a gente falando, né, sobre essas questões das dores ministeriais, e que mesmo com tudo que você viveu, questão familiar, oposição, tantas coisas, né, as suas dores também. Eu lembro que um dia você me ligou e você falou assim: Dri, e aí você falava assim, tal pessoa, aconteceu isso com tal pessoa, eu vou ter que perdoar? É um absurdo! É um absurdo eu ter que perdoar, Adri. O que eu tenho que fazer? Fala comigo agora. E eu lembro que aquele dia eu virei e falei assim pra você: amiga, eu entendo sua dor, eu entendo o que você tá passando. E eu falei: só faça, amiga, o que Deus está falando, perdoa. Mas não é justo. Lembra dessa conversa? Mas não é justo. E chorando, né? Não é justo, Adri, você viu o que aconteceu. E eu lembro que eu falava assim: mas amiga, a palavra nos fala para perdoar. Só entrega nas mãos de Deus essa situação, as pessoas, mas seja livre você. E aquele dia, eu lembro que você chorava: Dri, que nervoso, eu não acredito. Tá bom, eu vou perdoar. E você chorava no telefone, a gente chorou aquele dia juntos. Foi. E a gente chorou juntas aquele dia. E sabe, é isso que é mais incrível, amiga, porque assim, você sempre foi uma pessoa flexível. Sim. E mesmo, sabe, eu lembro que naquela época aquilo doía aqui. Foi um choro de dor, que tipo, não é possível que eu vou ter que liberar esse perdão. E aí nós oramos ali, nós choramos juntas aquele dia. E você falou: Deus, então tá, é isso que eu tenho que fazer? É o que a sua palavra fala, então eu faço. E essa flexibilidade a Jesus, essa flexibilidade ao Espírito Santo, foi que fez com que você fosse amadurecendo, né? Fez com que você fosse crescendo. Hoje, quando você fala sobre a questão do perdão, sobre a questão do amor, de fato, sobre a questão
Ai, meu Deus, agora eu que esqueci a palavra. É a questão de quando você fala sobre a pessoa que é anfitriã, né? Quando você recebe, esqueci, que tem uma outra palavra bonita. Não é. Tem uma palavra bonita aí que fala que agora eu não vou lembrar também. Mas quando você é hospitaleiro, né? Com as pessoas que chegam na tua casa, que você recebe com alegria, recebe com amor, sabe? Então, esses 25 anos eu pude ver, né? E nem sempre, quando a gente fala sobre o perdão, esses dias eu fiz um vídeo, a gente falando sobre o perdão, e realmente, assim, não é fácil perdoar quando a gente pensa na nossa humanidade, não é? Quando a gente pensa na nossa justiça, na dor, na ofensa que a gente viveu. Quando eu penso na humanidade Adriane, me dói. Mas quando eu olho pra cruz, que ele me perdoou. Quando eu penso que ele me resgatou, ele me aceitou do jeito que eu sou. Então, se ele me aceitou do jeito que eu sou, ele me perdoou sem me pedir nada. Ele me perdoou. Então, quando eu olho pra ele, isso se torna fácil. Por quê? Porque eu tiro o meu eu, né? Eu tiro, né, o meu eu, né? Aí, então, quando eu olho pra ele, eu falo... Se ele fez isso por mim, então eu farei. Então, quando a gente vê sobre essa questão, o do você nunca ter se rendido ao abandonar Jesus, abandonar a caminhada, foi por conta dessa sua flexibilidade e a sua rendição a Jesus, né? E tipo, eu vou fazer porque a palavra me diz. Então, o restante é o Senhor que vai estar cuidando, né? E você falando de perdão, você me faz pensar. Porque de toda essa trajetória que eu te contei do meu passado... Quando eu vim para Cristo, talvez o fruto que você me perguntou lá, que eu de pronto assim eu não consegui, foi o perdão. É verdade, amiga. Tá vendo? O Espírito Santo falou, tá vendo conosco? O primeiro fruto visível foi o perdão, porque eu tive que liberar perdão, se eu fosse colocar assim em palavras, perdões assim grandes. Sim. De tudo que eu vivi. Porque eu tentei tirar minha vida por conta de coisas que eu sofri. Sim. E eu perdoei essas pessoas. Eu perdoei meu pai, eu odiava o meu pai. Eu odiava o meu pai com todas as minhas forças, porque ele foi mal com a gente, batia muito, ele era muito agressivo, e ele fez a gente ter muita raiva, e eu senti ódio. Quando eu vim para Cristo, o primeiro fruto foi o perdão. Me lembrei, muito bom. Eu aprendi a perdoar desde o começo. O perdão que eu recebi de Jesus naquela cruz, ele foi visível na minha vida. Amém. Porque você conhece a trajetória da família que eu estava inserida, que eu não vou entrar, senão depois não vai ter papo futuro, né? Sim. Mas você sabe, você viu muitas coisas que eu precisei perdoar, inclusive essa conversa que a gente teve. Sim. Mas realmente, na minha trajetória, uma das coisas que eu tive que aprender logo de cara é perdoar. E perdão genuíno, tá? Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigado por me ensinar a perdoar. Porque você perdoou e seguiu. Segui. Porque eu não fiquei presa mais nessas coisas, né? E eu consegui seguir na minha vida. Hoje, tudo que eu estou vivendo é fruto desses perdões aí que ficaram pelo caminho. O fruto de olhar para trás e entender o que Cristo fez e não permitir que essas coisas me paralisassem. E a questão do perdão é uma coisa assim muito séria, né? Porque a gente fala sobre o perdoar, não é só você falar, olha, eu te perdoo. Não, é atitude. O perdão genuíno, de fato, porque quando você perdoa e às vezes você vai ter algum tipo de conversa, alguma situação, você é o primeiro a vir falar palavras de ofensas para essa pessoa que um dia você liberou perdão. Então, quando você faz isso, na verdade, isso não foi um perdão. Aí eu fiz só por protocolo. Né? Eu posso pedir perdão por um protocolo. Sim. Quando eu peço por protocolo, eu ainda venho de alguma maneira tentar te alfinetar, porque eu ainda estou pedindo esse perdão por protocolo. Mas o perdão genuíno faz eu esquecer, eu viver, caminhar, e ainda assim, quando eu olho para aquele que tão mal me fez, eu consigo ter os olhos de honra. E eu sou prova disso na questão de quando você fala do seu pai, a raiva que você teve, o ódio que você teve, mas eu vi o tanto que você sempre o respeitou. Sim. O quanto você o ama, o quanto você fez tantas coisas por ele, de tudo que você pôde fazer, você sempre fez, né? Então eu sou prova desse perdão que você realmente liberou e que você nunca ficou com raiva, com ódio. Não, quando você conta o seu testemunho é para que outras pessoas sejam edificadas, né? E restauradas, hoje, né?
Ele fez uma cirurgia há pouco tempo, agora no mês de abril, a gente foi para lá, ficou na casa dele, arrumou tudo lá, visitou ele. Então, assim, e não tô falando isso aqui para mérito, porque é o meu papel honrar o meu pai. É a honra, A palavra de isso. Deus diz isso, né? É a honra. Então, assim, eu honro, porque a palavra de Deus me ensinou isso. Independente do que ele fez ou deixou de fazer. Quem recebeu o tesouro fui eu. Sim. Eu que entendi o que eu recebi naquela cruz. Então, o que eu recebi, eu reparto. Sim. E quando a palavra diz o que você recebeu, você também reparte. O que eu recebi? Perdão. Vou repartir perdão. Sim. Eu recebi amor, vou repartir amor. Eu recebi gratidão, é gratidão que eu vou ter que repartir. Então, por quê? Quando fala isso, às vezes fica meio perdido, né? Então, o que eu vou fazer? É isso. Sim. Então, assim, não tem sentido eu falar que eu tive uma conversão, que eu aceitei um Cristo, que esse Cristo ama, que esse Cristo perdoa, e a minha vida continuar rancorosa, continuar sem perdoar. E assim, gente, eu sou muito livre nesse sentido. Claro que eu tenho horas que tem coisas que você fica ali naquela resistênciazinha, mas você pensa, não posso ficar com isso, eu tenho que resolver isso. Sim. E eu falo que assim, eu fico muito envergonhada quando eu sou corrigida. Não que eu não tenha que ser, porque todos nós somos, né? Porque assim, não precisaria chegar numa correção, se a gente entendesse rápido, né? Mas, se a ficha caísse mais rápido, né? Caísse, a gente não precisaria. Mas se não caiu, alguém tem que fazer esse papel de chegar, minha filha, ó, isso aqui precisa melhorar. Sim. E, gente, quando eu falo isso aqui precisa melhorar, a trajetória, ela vai nos levar e ela vai. E nós vamos aprender muitas coisas ainda. Até o dia de Jesus voltar ou a nossa senha ser chamada, enquanto nós não entendemos o que a gente precisa mudar na nossa vida, o Senhor vai chamar a nossa atenção e Ele vai usar pessoas para isso. Ele não vai descer do céu à nossa frente e vai fazer isso. Ele vai usar pessoas, e essas pessoas que são usadas, às vezes, para chamar a nossa atenção e nos ensinar, são pessoas que nos amam, entendem isso e elas vão ser esse canal. Eis aqui, ó. Minha pastora Kelly. Mas tem sido bênção, gente. Se você for corrigido, não leve para um lado ruim. Pensa que Deus ama o filho. Deus corrige o filho que Ele ama. Então, se você está sendo corrigido, é porque o Senhor te ama. O tolo sempre vai achar ruim, né? Uma exortação, um ensinamento e uma correção, né? Sim. Mas o sábio vai parar para analisar, vai refazer e vai se render, né? Essa é a única diferença que existe entre os filhos de Deus. Deus não faz acepção e Deus não faz diferença de filhos. Sim. A única diferença quem faz é a gente mesmo. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Essa é a grande diferença. É verdade. Rose, o que você diria para alguém hoje que está distante de Deus e sente saudade de Deus? Que mensagem você deixaria para essa pessoa hoje que está com saudade, mas às vezes, né, tem a vergonha de retornar? Ai, porque me feriram, porque eu não perdoo tal pessoa. Dá uma mensagem para essa pessoa hoje. Sim. Olha, para você que hoje se encontra nessa condição, como minha amiga Adriane, pastora, disse, o conselho que eu te dou. Primeiro, a vergonha, ela vai te deixar no lugar que você está. A dor também. Todos os sentimentos que você tiver por conta disso, a falta do perdão, a dor, a tristeza, todos os sentimentos que você tiver vão te deixar nesse lugar. Mas se você entender que esse Deus que nós temos, Pai amoroso, que deu o Filho dele para nos perdoar naquela cruz, morreu ali e nos liberou esse perdão e nos deu acesso à eternidade, Ele continua de braços abertos. Se você lembrar da parábola do filho pródigo escolheu ir comer as bolotas. O pai dele não mandou ele ir, ele foi. Mas quando ele voltou, ele foi recepcionado por um pai amoroso. E ali tipifica muito esse exemplo de pai e filho, ou você, Deus e você, né? Ele está o tempo todo à nossa espera. A palavra de Deus diz que quem afasta a gente de Deus é o nosso pecado. O Senhor nunca se afastou de nós é que nos afastamos dele por conta das nossas escolhas. Então o conselho que eu tenho para você, volte correndo nos braços desse Pai. Não perca tempo, porque nós não sabemos o que pode acontecer. A nossa vida é um sopro. Hoje eu posso estar aqui conversando com vocês e amanhã, se for o plano de Deus, fui. Então, nós não sabemos. Então, antes que isso aconteça, retorne. O Senhor, Ele continua te amando. E Ele não vai ficar jogando na sua cara o que você fez ou deixou de fazer. A partir do momento que você reconhecer que você precisa dEle novamente, você se arrepender, Ele vai te abraçar, vai te acolher,
te trazer de volta para a presença com amor. E aí o processo é outra história, mas o primeiro passo é vem. Amém. E para quem quer ter um encontro real com Jesus, o que você falaria para ela agora? A mesma coisa que aconteceu comigo. Se você quer ter um encontro real, comigo foi diferente, né? Alguém foi até mim. É você abrir o seu coração, porque a palavra de Deus diz que Jesus chega na porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar e fazer morada. Esse é um caminho, né, para você que quer. Porque ele não vai chegar, meter o pé na porta, derrubar e entrar. Porque Jesus, ele é muito educado. Ele só vai entrar se você permitir, então não permita. Primeiro acesso, você tem que abrir a porta. Aí ele vai entrar, aí se você permitir, ele pode mudar assim sua história, ele pode te devolver uma identidade, dignidade, porque quando nós estamos lá fora e passamos por tudo isso como eu passei, nós perdemos dignidade, nós perdemos o amor próprio, nós perdemos a identidade, porque quando você tem uma família disfuncional, você não tem uma mãe, um pai ali, você perde sua identidade. Não tem uma identidade. Você cresce de acordo com seus padrões. Então, Jesus te devolve tudo isso. E a primeira coisa que ele nos devolve é a nossa identidade e dignidade. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, olha só, guarda essas palavras aí no seu coração, porque Jesus, ele transforma vidas. Jesus, ele preenche todo o vazio que você tem sentido aí. Jesus, ele é aquele que vai te dar acesso à vida eterna. E aí talvez você fale, mas pastor, eu quero esse Jesus. Como que eu faço para ter esse Jesus? Eu quero fazer com você uma oração nesse momento, porque foi isso que o Espírito Santo tocou no meu coração enquanto a Rose falava. Eu quero que você entregue agora o seu coração a Jesus. Eu vou orar por você e eu quero que você aí repita algumas palavras para você convidar, você falar, Jesus, eu quero você na minha vida. Fale assim comigo, Jesus, eu reconheço hoje que você é o Salvador. Jesus, eu reconheço hoje que nada sou sem ti. Eu quero, Jesus, ter esse encontro contigo, assim como a Rose teve, esse encontro com você. Jesus, eu quero que você se apresente a mim. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso ter um Deus que me dará acesso à vida eterna. Eu reconheço, Jesus, que você morreu na cruz por mim. Eu reconheço que você morreu na cruz por mim. Derrama sobre mim o teu sangue. Me limpa de todos os meus pecados. Porque eu quero fazer parte dessa família do Deus Todo-Poderoso. E para você que está aí também com essas dores, com essas marcas que você tem vivido, você foi para longe, como a Rose falou. Em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida que você retome o seu caminho. Volte para a casa do Pai nessa hora, porque se você está assistindo esse vídeo é porque o Senhor, Ele está te chamando. Venha, porque Ele tem novidade de vida. Ele não tem essa vida tão amarga que você tem vivido. As pessoas são as pessoas, os homens falham, assim como você também falha, mas volte para o Pai, que haja agora reconciliação, se reconcilie agora com esse Jesus. Pai querido, que essas pessoas agora sejam alcançadas agora pelo teu amor, que a presença do Espírito Santo agora inunde esse coração, Pai, que essas lágrimas venham rolar em seu rosto, que essas lágrimas agora de arrependimento, lágrimas de vergonha agora, que o Espírito Santo venha acolher todas elas, mas que eles agora possam viver esse tempo de reconciliação. Espírito Santo, os conduza no caminho da verdade, os conduza no caminho da vida, os conduza, Espírito Santo, no caminho pleno, no caminho de alegria que só Jesus Cristo pode dar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória aleluia, glória a Deus, glória amém, a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo é lindo, né? Ele é maravilhoso, não existe nada melhor, gente, do que estar com Jesus. Às vezes nós largamos Jesus, eu tive, Rose,
Muitos anos atrás, na juventude, eu abandonei Jesus, né? Porque eu fiquei magoada por dores, por autoridades que me feriram, coisas terríveis me aconteceram. E eu larguei Jesus. E eu lembro que foram 3 anos que eu fiquei afastada, não queria ir para a igreja, não queria nada. Foram os piores anos da minha vida, porque eu deixei Jesus, o mais precioso, por conta das dores. Muitos anos depois, voltei, 3 anos, voltei, fui restaurada e nunca mais. E muita coisa aconteceu, né, amiga? Muita coisa aconteceu no meio do caminho, mas hoje eu sei que Ele é a minha fonte de vida. Amém? Amém? E Rose, agora vamos pro bate-bola. Gente, ó, eu falando os nomes tudo errado, é isso mesmo, bate-bola. Bate-bola, eu falo uma palavra e você me responde com uma palavra. Meu Deus. É jogo rápido. A gente fala, depois do manto, né, eu tô pegando fogo aqui. Tá vermelha. Eu tô vermelha, eu fico vermelha, né? Não, a Rose tava falando, lançando a palavra sobre vocês, eu tava pegando fogo, isso é a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que haverá reconciliação através desse vídeo. Vidas agora aceitaram Jesus porque é o chamado do Senhor. Vem que dá tempo, vem que dá tempo. Então vamos lá pro nosso bate-bola. Uma palavra e você me responde uma palavra. Fé. Jesus. Cruz. Jesus. Perdão. Jesus. Amor. Jesus. Espírito Santo. Jesus. Ele deixou. Família. Amor. Amém. Jesus. O medo. Deixar Jesus. Liberdade. Jesus. Graça. Jesus. Igreja. Jesus. Eita glória. Jesus. Jesus. A Bíblia. Liberdade. Liberdade. Missão. Missão. Vidas. E futuro. Eternidade. Amém. Você ia falar por que Jesus em tudo? Por que Jesus em tudo? É. Porque tudo que você me perguntou é Ele. Ele que gerou tudo isso em mim. Por isso que é Ele. Não tem outra forma. Eu não poderia colocar nada nem ninguém nesse lugar. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Amém. Amém. Rose, eu quero te agradecer por esse podcast. Te agradecer pelas palavras que você ministrou nossa vida aqui, contando o seu testemunho, o começo, né, de muitas coisas. Eu só tenho a agradecer porque nós sabemos que hoje que nós estamos vivendo foi gerado em jejum. Foi oração. Choro. Muito choro. Então eu só tenho a te agradecer. Eu te amo. Amo minha sobrinha Juliana. Eu te amo, amiga. O meu amigo que já está no Senhor. Nós voltaremos e falaremos sobre esse luto, mas como eu tenho saudade do meu amigo, que não era meu amigo, ele era o meu irmão, o irmão que Deus me deu aqui. Então eu só tenho a agradecer a você, hoje a Juju que está aí, falar o quanto eu amo a Juliana. Ela é a minha sobrinha e o quanto eu te amo. Também te amo. Estou muito feliz por tudo que o Senhor está fazendo na sua vida e a gente sabe que tem sido dias difíceis, né? Sim. A gente ri, a gente chora. Mas a gente vê o quanto Deus é bom, o quanto o Espírito Santo é maravilhoso. Sim. Então, parabéns por ser essa mulher guerreira, porque você é um exemplo, amiga. Obrigada. Você é um exemplo por onde você passa. Isso não quer dizer que a Rose não tenha os seus defeitos, que a Rose não fica brava, não fica nervosa, não é? Porque quando a gente conta assim os testemunhos, parece que, nossa, não tem os dias maus. Sim, existem. Tem os dias que a gente chora, que a gente fica triste, mas a diferença é que, calma aí. Isso aqui eu não posso mais. Isso aqui é passado. Então, amiga, que honra ter você aqui. Eu também, tô muito honrada. Tá. E eu não vou continuar falando, senão eu choro demais. Mas eu precisava falar, te agradecer por tudo. Agradecer a Jujuba por tudo. Agradecer, o Juninho sabe o quanto era grata por ele. Sim, o quanto ele o meu amigo. Como irmão. E eu tinha ele como meu irmão. E como o sorriso largo me faz falta. É verdade. É verdade. É uma honra pra mim também. Eu sou muito grata a Deus. Porque nos momentos que eu quis ficar muito brava, perder a linha, você, Rose, sempre me trazendo pro eixo, me ajudando nesse sentido. Sou muito grata a Deus por isso também, amiga. Pela caminhada, pelas orações, né? Por tudo que Deus fez na minha, na sua vida e tem feito e ainda vai fazer.
Amém. Em Glória nome a de Deus. Jesus, amém? Então, gente, glória a Deus por mais um Cash! Foi muito bom, né? Fala se você não foi abençoado pelo testemunho da Rose, essa mulher valorosa e guerreira. Ano que vem, psicóloga e tá aí, hein? Então, olha só, gente, no vídeo vocês estão vendo o QR Code. O pessoal me falou, gente, pastora, coloca o QR Code para que a gente possa semear no seu ministério, para que a gente possa semear nessa escola. Então, o QR Code tá aí. Que o Senhor te abençoe por cada semente, que o Espírito Santo te alcance e aguarde, porque semana que vem temos um podcast, olha, maravilhoso, um testemunho de um milagre. Glória. Isso mesmo, então aguarda, que eu não vou falar quem é agora não, pra vocês ficarem aí só esperando, viu? Então que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te conduza. E calma aí, gente, peraí. Amiga, dá um tchau pra galera, vai. Gente, muito obrigada. Foi um momento muito especial para mim. Eu espero que esse testemunho tenha alcançado o seu coração. Tudo que nós passamos de ruim é justamente para alcançar, para se transformar em testemunho de fé, para que você entenda que não há tempo, não acabou e dá para seguir. Com Jesus, não quer dizer que nada vai acontecer, mas Ele Sim. nos dá caminho, nos dá direção e é isso que é importante. Amém. Obrigada. Amém, aleluia. Que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje, em nome de Jesus. E eu te vejo no próximo vídeo.